Aqui é o Felipe Shelton, falando sobre agora o podcast. Vamos apresentar o tema cenário competitivo em jogos multiplayer no Brasil. Vamos apresentar alguns problemas, por exemplo, dificuldade de acesso, comunidade tóxica, marketing e equipes pequenas. E retrospectivamente vamos falar sobre as soluções para esses problemas com a minha convidada Isabel Almeida. Então, Isabel Almeida, para você, quais são as dificuldades de acesso nesse cenário? As principais dificuldades de acesso no cenário competitivo no Brasil, na minha opinião e na minha vivência, são as pessoas novas que querem introduzir no cenário. Além de ter uma dificuldade de acesso entre as pessoas que participam ali do cenário para conseguir, exemplo, uma sala de treino, um local onde elas se reúnam. Se nas empresas que já estão no cenário é difícil isso, imagine para as novas, né? Então, as novas pessoas que se reúnem, criam equipes e tentam adentrar no cenário competitivo precisam de um patrocínio inicial. Só que as empresas que patrocinam essas equipes, elas têm muito medo de investir em novas equipes, novas habilidades, gastar o tempo delas com algo novo, sendo que o que elas já têm está dando lucro, sabe? Então, a dificuldade principal são as novas equipes de adentrarem no cenário, no mercado. Por mais que a pessoa tenha uma habilidade boa no jogo em si, em qualquer jogo, seja FPS, MOBA, ela ainda encontra essa dificuldade de ser patrocinado, de conseguir uma empresa que faça ela entrar no cenário competitivo em si. Então, Isabel Almeida, já que você colocou sobre as equipes as pessoas não encontrarem patrocínio, você como uma jogadora que já jogou muito tempo em League of Legends, um jogo que é extremamente competitivo, tem campeonatos direto no, vamos dizer assim, na plataforma. Você já tentou entrar numa equipe profissional? Qual que foi a sua experiência? Você conseguiu realizar esse desejo? Bom, respondendo a sua pergunta, eu como uma jogadora de League of Legends de longa data, sim, eu já tentei entrar no cenário competitivo, já até consegui entrar em torneios amadores para o cenário competitivo, onde eu era uma das únicas equipe feminina, diria, a única mulher na equipe. Eu sinto que as mulheres têm mais dificuldade em entrar no cenário competitivo, tanto quanto o preconceito e os outros problemas que eu já citei também, mas preconceito é um dos principais. Eu, como uma pessoa que joga há muito tempo, vejo que em qualquer jogo que eu vá jogar, as pessoas acham que jogo não é coisa de mulher, acham que mulher não tem capacidade para jogar, como se você fosse melhor ou pior do que alguém por conta do seu gênero. Além das dificuldades de acesso que eu citei anteriormente, acho que os problemas continuam os mesmos, desde antigamente é assim. E praticamente é isso. Sim, eu tinha esse sonho, mas a gente encontra dificuldades no caminho, como qualquer ser humano. E acredito por conta do meu gênero em si e a comunidade ser um pouco... não ter piedade, diremos assim. Preconceito também grita muito no cenário competitivo, principalmente. Posso citar uma coisa que aconteceu aqui? Claro. Exemplo, no jogo que eu jogo, que é League of Legends, não tem equipe feminina. E uma empresa tentou patrocinar uma equipe feminina pelo marketing, não por confiar nas habilidades das garotas que estavam lá. Claro, eles pegaram garotas que não eram de um elo tão alto, de um ranking tão alto, não eram tão boas, resumidamente, só para fazer patrocínio, para fazer a galera gritar de um jeito informal, falando equipe feminina. E acabou que as meninas foram lá com um sonho, com um objetivo e acabaram sendo humilhadas. No jogo em si, elas foram jogar e as pessoas... bulinaram elas, diria assim. Não vou citar termos tão específicos aqui, porque acredito que quem está ouvindo não entende esses termos, mas praticamente por conta do gênero delas e por elas não serem tão boas, acabou piorando a visão
da mulher dentro do cenário competitivo, especificamente de League of Legends, mas de outros jogos também é assim. Acredito que o cenário competitivo que mais aceita mulheres assim, pelo que eu vejo, é o de FPS, que tem mulheres incríveis. Você tá um jogo aqui também da empresa que criou League of Legends Valorant. Uma das melhores jogadoras do competitivo é uma mulher e ela é incrível, citando isso, uma admiração minha. E eu levo uma das pessoas como inspiração minha, porque eu ainda não desisti do sonho de entrar no cenário competitivo, só que temos dificuldades como qualquer um que tem. Mas acredito que no Brasil as dificuldades aumentam, porque no exterior, exemplo, na China, ainda tem sim o seu preconceito, só que eles ainda são cara mais lavada, eles deixam passar mais, e é mais fácil o acesso ao cenário competitivo do que no Brasil. E a reputação do Brasil lá fora não é das melhores, ainda tem muito para melhorar, mas acredito que o cenário competitivo brasileiro tem sim grande chance de melhorar. A gente tem várias estrelas que não são tão exploradas, ou talvez que nem exploradas tenham sido ainda. Como em qualquer jogo, tem suas estrelas, tem as pessoas que se esforçam, que não foram reconhecidas, mas no Brasil tem muito a melhorar para que essas pessoas possam finalmente brilhar de uma forma informal. Certo. Então, na sua opinião, Isabel, os jogos online em si, multiplataforma, aqui no Brasil, eles por serem dominados pelo sexo masculino, já é a comunidade extremamente tóxica, como podemos ver em vários vídeos que podem comprovar isso. Só de você estar usando nick feminino, eles já começam a falar porcaria no chat e entre outras blasfêmias contra as mulheres. O que você tem a falar sobre isso? Bom, não estou generalizando, não estou falando que todos os homens... Sim, o sexo masculino prevalece no cenário competitivo, mas eu acho que é porque não deram espaço para o time feminino. Acho que uma forma de resolver isso também seria criar um time feminino e um time masculino, como no futebol em si é assim. Então, uma ideia seria criar uma liga feminina e uma liga masculina, onde não misturaria talvez, ou quem sabe uma mista também, para uma ideia de solução? Exatamente, seria uma das ideias. Daí eu acredito que eles iam aprender a se respeitar mais, e com isso a gente ia criar uma comunidade mais aberta a novas ideias, uma comunidade menos preconceituosa, de uma forma que eles vissem que gênero não importa de forma nenhuma, o que importa é a sua habilidade, o seu esforço, a sua vivência. Acredito sim que uma das soluções que eu penso, que eu já vivi, seria sim criar um time competitivo feminino e um time competitivo masculino. Que nem é no futebol hoje em dia, e tá super certo, na minha opinião. Também dá espaço, não só a mulheres, privilegiando nem nada, mas as novas equipes, os novos sonhadores, eu diria, no cenário competitivo. Muito bem, entrando agora nas soluções dos problemas apresentados. Uma solução definitiva para a dificuldade de acesso seria as empresas, independente do gênero masculino ou feminino, não olharem para o gênero em si, e sim para suas habilidades, e, vamos dizer, não ter medo de fazer as coisas. Seria isso? Sim, eu acredito que a dificuldade de acesso seria resolvida, a disparidade de gênero, as equipes pequenas teriam espaço no cenário competitivo, com as empresas não tendo medo de dar um tiro no escuro, porque às vezes um tiro no escuro acerta em cheio o alvo. Então, em questão também da comunidade ser tóxica, acredito que sempre vai existir competitividade no cenário competitivo, mas fazer disso... algo não regrar mais tóxico isso... para não prejudicar, vamos dizer assim,
algo que era pra ser, vamos dizer assim, divertido, não se tornar algo estressante. Maçante. Exatamente, para as mulheres. Exatamente. Para os homens também. Cenário competitivo, no geral, é competitivo. E acredito que regrar mais esse cenário vai trazer à tona, vai fazer com que a toxicidade, o preconceito diminua um pouco, já que vai ter regras e vai ter consequências. Eu acho que faltam as consequências para as ações no cenário competitivo também, consequências mais pesadas, eu diria assim, que com regras e pulso forte as pessoas obedecem. Não estou falando que nem Maquiavel, que a força e o ódio fazem a ditadura, não estou falando isso, mas eu estou falando que um pouco mais de regra num cenário que já é um pouco conturbado faria diferença na questão da comunidade, mudaria bastante a comunidade e trazer diversão. O que faz uma comunidade boa é todos estarem felizes naquilo que fazem. E quando se está num ambiente com preconceito, com muito estresse maçante, tem que fazer aquilo de alguma forma, trazer sim uma recompensa psicológica para o jogador. Então eu acredito que mudando tudo isso, a pessoa que tá para sonhar, ela vai até o fim, entendeu? Ela tá lá para fazer jus ao nome dela. É isso que ela sonha. Então, dar espaço para os sonhadores é o principal, eu diria. Muito obrigado pela sua participação, Isabel. Foi de abrir os olhos, vamos dizer assim. A sua, vamos dizer assim, maneira de ver as coisas foi maravilhosa, muito linda. Obrigada. Encerrando o podcast agora, muito obrigado.